Olá, meus queridos alunos! Agora com Ciência Ativa, hoje nós teremos a aula de ciências, mas para iniciarmos nós primeiramente iremos ler. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, tá? Abrisse em Abacuque, o capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, o verso 14. Vejamos que versículo lindo aí. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Diz assim: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja aí que lindo versículo. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E que vocês possam também conhecer ao Senhor, como? Buscando a Ele, se alimentando da sua palavra dia e noite. Nós iremos orar primeiramente para iniciarmos a nossa aula de ciências, tá? Feche seus olhos e iremos orar agora. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, por Teu grande amor, porque Tu deste Teu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas faltas para contigo. Que nós possamos estar Te buscando, se alimentando da Tua palavra, ó Pai. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre esses alunos, que o Senhor continue a livrar eles do mal. Livra, Senhor, seus familiares. Derrama sabedoria sobre cada um deles, sobre cada professor. Abençoa a direção da nossa escola, os coordenadores, cada funcionário da nossa escola, Pai. Abençoa, Senhor. E abençoa esta aula que nós teremos. Que eles possam realmente prestar atenção neste resumo que nós iremos fazer dos conteúdos dados neste primeiro bimestre. Abençoa cada um. Nós somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós iremos iniciar a nossa aula. Nós iremos ligar a luz aqui agora para iniciarmos a nossa aula de ciência ativa. Um dos primeiros assuntos que nós estudamos foi sobre, vejamos aí, as propriedades do ar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do ar. E na escola nós, o que é que nós fizemos? Na escola nós tentamos provar para vocês que o ar existe. Então eu peguei lá, levei um becker e uma seringa. E lá na seringa eu perguntei, mostrei a todos e perguntei: o que é que vocês estão vendo aqui? Uma seringa. Aí disseram: a seringa, professor. E ela está cheia ou está vazia? E alguns disseram: ela está vazia. Mas na realidade a seringa não estava vazia, ela estava cheia de ar. E eu peguei a seringa, peguei o beck cheio de água, adicionei a seringa dentro do beck e apertei o pêndulo e ali subiu algumas bolhas de ar. E o que aconteceu? Eu provei ali que realmente o ar existe. E uma das propriedades do ar é que o ar é matéria. Vejamos aí o conceito que está aí no quadro aí para vocês. Então, qualquer substância, seja ela líquida, sólida ou gasosa, e tenha massa, ela ocupa lugar no espaço. Alguns objetos que apresentam estar vazio, como coco, beck, seringa, esses objetos estão cheios de ar. Foi o caso da seringa. Então, quando eu perguntei a seringa está vazia, perguntei se a seringa estava vazia ou cheia. E aí alguns alunos disseram que a seringa estava vazia, mas na realidade a seringa estava cheia de ar. Ok? Vamos passar o slide aí, próximo slide. É interessante aí essa conversação de dois colegas. Isso aí foi só para ilustrar, tá? Em algum lugar, como você acha que conseguimos voar de balão? Aí o outro colega respondeu: por causa do ar. Mas o ar existe? Não é possível vê-lo. Tem coisas que existem e a gente não vê, tá? E realmente tem coisas que existem, mas não vemos. Mas na realidade o ar, ele existe. Está aí para respirarmos. Próximo slide. Vejamos aí algumas propriedades do ar. As propriedades do ar. O ar ocupa espaço. O ar tem massa e peso. O ar pode ser comprimido. O ar pode ser expandido. Existe resistência do ar. O ar tem elasticidade. Então,
essas foram umas das propriedades que nós estudamos e vamos ver aí, prosseguindo na imagens, tá? As imagens. Isso aí foi um dos experimentos que nós fizemos em sala. O ar ocupa espaço. Deixa eu ver se a câmera vai focar, tá? Às vezes ela fica um pouco desfocada. Deixa eu ver se ela foca. Focou. Ok. Demonstração feita lá em sala de aula. Nós pegamos um becker, um corante e um copo. Colocamos um papel dentro do copo. E provamos aí que o ar ele ocupa espaço. Quando viramos o copo cheio de ar dentro da água no becker, então ele aumentou o nível, então ocupa espaço. E quando tiramos esse copo, provamos que aquele papel ali continuou enxuto, tá? O ar ele ocupou espaço naquele recipiente ali, então o ar ele ocupa espaço no ambiente. Deu para provar nesse experimento que fizemos que o ar ocupa espaço no ambiente, ok? Próximo, outra atividade que nós fizemos no laboratório foi provar que o ar tem massa. Então, se pegarmos, aí tem como se fosse um cabide, tá? Mas lá na sala a gente fez com a régua, coloquei um cordão na régua, no meio da régua, e amarrei um balão cheio de ar e outro deixei vazio. E provamos que o ar tem massa, onde o balão ele desceu, o balão que estava vazio subiu, aqui o balão que estava cheio de ar ele desceu, provando assim que o ar ele tem massa. Ok, pessoal? Ciência ativa aí no ar. Outra coisa que nós vimos foi que a massa é diferente de peso, tá? E aí eu coloquei essa tirinha bem interessante aí, só para ilustrar. Veja aí. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Aí ele achando que se fosse para a Lua, o peso dele ia diminuir. Mas na realidade, se ele fosse para a Lua, a massa dele ia variar, mas o peso ia continuar o mesmo. Vamos dizer que ele estivesse com 25 quilos aqui no Brasil, ou aqui na Terra, no planeta Terra, e lá na Lua, ele continuaria com os 25 quilos. Então o peso dele não ia mudar, ok? Ele achando que ia ser uma tirinha só para ilustrar um pouquinho aí para vocês. Uma das propriedades do ar é também chamada de a propriedade de compressibilidade. Ele se comprime, o ar ele se comprime. E aí no conceito eu coloquei o seguinte: o ar ele pode ser comprimido, podemos observar quando enchemos um balão. O ar no ambiente quente ele se expande, e no ambiente frio ele se comprime. A gente vai ver aí outro experimento que vocês podem fazer em casa. A propriedade de expansibilidade, o ar ele se expande no meio ambiente. Nós podemos ver um exemplo, sabe de quê, pessoal? O exemplo do gás de cozinha. O gás de cozinha, se estiver vazando, a gente sente logo o cheiro na casa. E é obrigatório que o gás de cozinha tenha cheiro. Porque aí, se estiver vazando no ambiente, seja em casa, seja na indústria, seja numa cozinha de hotel e qualquer outro exemplo aí, se o gás vazar, a gente vai sentir o cheiro. Então, a gente vai ver a propriedade de expansibilidade. Porque o ar, ele se expande também, ok? O exemplo aí que vocês podem fazer em casa, tá? Para mostrar a questão de que o ar no ambiente quente, ele se expande e no ambiente frio ele se comprime. Se pegarmos uma garrafa, colocarmos uma bexiga na boca da garrafa, vamos dizer que a garrafa está cheia de ar, tá? Sem vazia de qualquer outro componente, mas cheia de ar. E a gente coloca na boca da garrafa lá o balão. O que é que vai acontecer? No recipiente que estiver morno, vai fazer o quê? O balão vai encher, ou seja, vai se expandir. No recipiente que estiver cheio de gelo, frio, o que é que vai acontecer? O ar que estava dentro da bexiga ele vai se comprimir. Então, dentro dessa propriedade aí de expansibilidade, compressibilidade, existe a propriedade de elasticidade, tá? Que o ar tem também. Então, tem a informação. Quando esse ar se comprime e se expande, podemos observar as propriedades de elasticidade, foi o que eu falei. Ok? Outra informação interessante aí: quanto mais próximo estivermos do solo,
Quanto mais próximo estiver do solo, mais concentração de gases iremos encontrar. Quanto mais maior a altitude do ambiente onde estivermos, iremos encontrar menos gases e falamos que o ar é rarefeito. Então, se estivermos mais próximo do nível do mar, tem mais pressão ali, também tem mais oxigênio. Se formos para um lugar muito alto, uma montanha cada vez mais alta, o que vai acontecer? O ar vai ficando rarefeito, vai ficar com menos ar no ambiente, ok? Então, é interessante sobre essa questão aí das propriedades do ar. O ar oferece resistência. Nós vimos também que o ar oferece resistência. Interessante. Nós pegamos dois papel cortado de forma de círculo, como se fosse um funil, mas tapado embaixo, e soltamos. E vimos aí que o papel ele saiu criando a resistência no ar, e ele não caiu rápido. Ele caiu lentamente, foi caindo e caiu lentamente. Fiz outro exemplo também para mostrar a resistência do ar, com a garrafa cheia de água e outra garrafa vazia. Eu perguntei a vocês, se eu soltar as duas garrafas, qual vai chegar primeiro? E alguns alunos disseram, professor, isso é fácil. A garrafa que está cheia de água vai chegar primeiro no solo. E não foi isso que aconteceu. Na realidade, as duas garrafas chegaram iguais, porque o diâmetro ali da garrafa era igual. Então a resistência no ar foi a mesma, por isso que eles chegaram iguais. Tá? Outra propriedade é que é o seguinte, o ar ele exerce pressão, tá certo? O ar exerce pressão. E aí o que podemos observar? Se estivermos em um avião, nós podemos sentir, o ouvido a gente sente um pouquinho a pressão do ar. Se estivermos numa montanha, nós sentimos a pressão do ar. Tá certo? Se pegarmos um canudo e tirarmos, quando estou tomando um suco no canudo, puxarmos o ar do canudo, o que vai acontecer? O suco vai vir por gravidade, porque nós tiramos o ar do canudo e ali o suco já vem por gravidade, ok? Passando aqui para o próximo. Cadê o passador? Vamos lá. Ok. Outra informação importante. Quem mora em região de grande altitude, a pressão atmosférica nesse ambiente é menor do que uma região de quem mora num ambiente que seja no mesmo nível do mar, onde esse ambiente terá uma maior pressão. Ok? Então, na realidade, cada vez mais próximo do nível do mar, mais pressão. Se a gente até entrar no mar e mergulhar, cada vez que nós descermos mais, aí o que vai acontecer? A pressão vai ser maior sobre o nosso corpo. Se estivermos no nível do mar, a pressão é uma. Se estivermos numa montanha, a pressão vai ser menor sobre o nosso corpo. Ok? Outro assunto que nós estudamos, vamos ver aí um pouquinho sobre um dos outros assuntos que nós estudamos, que foi sobre o efeito estufa. Vejamos aí essa imagem, deixa eu sair aqui para vocês verem o efeito estufa. O que é que acontece? Os raios solares, ele vai penetrar no nosso planeta e aí parte dos raios solares ele é absorvido pela crosta terrestre, tá certo? E outra parte ela dissipa no ambiente. Mas o que acontece? Ultimamente o homem tem poluído muito o meio ambiente. Então os gases, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre outros, ele vai ficar aqui na atmosfera e a quentura que deveria se dissipar no espaço, ela volta para o nosso ambiente onde nós moramos ou vivemos e aí fica aquela quentura. Então aquele efeito estufa vai ocorrer ali. Aí nessa imagem interessante, porque ela vai mostrar como Deus criou. Deus é perfeito, Ele criou tudo perfeito. Nós que destruímos, é chamada de ação antrópica, a ação do homem sobre a natureza. O homem tem destruído a natureza, tem poluído o meio ambiente. Mas aí se observarmos na criação que Deus criou, que é perfeita, é tudo normal, é bom essa questão do efeito estufa, nesse sentido aqui que não tem poluentes, como Deus criou. O homem veio, destruiu o meio ambiente, destruiu as árvores, destruiu tudo, construiu prédios, construiu as indústrias e vem poluindo o mundo todo. Por isso que está tendo aí a questão do aquecimento global. Tá? Parte da radiação solar, ela não passa um quarto. Essa radiação não passa, ela volta para o espaço por questão das nuvens. Tá? Consequências do agravamento do efeito estufa. Algumas consequências do agravamento do efeito estufa.
O aumento da temperatura global do planeta. Então acontece de aumento da temperatura global do planeta. Alterações na precipitação. Às vezes a gente vê chuvas de repente de um mês chovendo só em um dia. Então tem acontecido pela ação antrópica do homem sobre a natureza, acontecido essas alterações, tá? Agravamento do efeito estufa, essas consequências aí. O degelo tem acontecido, derretimento das calotes polares, o aumento de ocorrência de cheias, a gente vê aí comumente, aumento do nível do mar, alterações climáticas, desertificação, sobreaquecimento das zonas equatoriais, alterações na produção agrícola, mudanças nos ecossistemas, desaparecimento de áreas costeiras, maior número de dias de intenso calor. A gente tem vivido muito isso, maior número de intenso calor, tá? Por questão das consequências do agravamento do efeito estufa. Doenças infecciosas, tá? Aqui tem na imagem, vocês podem ver aqui a desertificação, enchentes mais constantes e ondas de calor frequentes que nós estamos vivendo por questão da consequência do efeito estufa. Qual o impacto do aquecimento global na biodiversidade do nosso planeta? Tá? Tem desaparecido espécies marinhas, os corais têm ficado branqueados pela quintura do mar, tá? E doenças infecciosas têm aparecido por questão dessas consequências do próprio homem sobre a natureza. Então nós temos destruído o nosso ambiente que Deus nos deu. Então temos que preservá-lo. Como? Essa é uma foto de satélite, tá? Essa foto é aqui em 2014 e a foto em 2019, em poucos anos, mostrando a questão do derretimento das geleiras. É triste, mas é uma grande verdade. Aqui em 2019, nessa imagem aqui em 2014. Medidas a tomar no futuro próximo. Então, para tentar diminuir essa questão aí das consequências do efeito estufa. Parar com o crescimento de concentrações de gases poluentes, substituir os combustíveis fósseis e energias, plantar ou replantar as florestais. A questão da energia eólica, a energia solar, as energias limpas também vai ajudar bastante, tá? Introduzir filtros para o carbono nas centrais térmicas, preservar as florestas também, porque lá é um sumidouro de carbono também, tá? Outro assunto que nós estudamos foi sobre a inversão térmica, tá? Vamos ver a imagem mostrando muito bem sobre a questão da inversão térmica. Deixa eu ver aqui que o travou. Deixa eu passar. Opa, voltar aqui mais um. Ok. No fluxo normal, o que é que acontece na questão da inversão térmica? O ar quente, ele fica embaixo e o ar frio em cima. É o normal. Aí o que acontece? Os poluentes, eles se espalham, tá? No ambiente e no espaço, na atmosfera. Já no dia de inversão térmica, principalmente em lugares como São Paulo, metrópoles e outras grandes cidades, o que é que acontece? O ar frio fica embaixo e o ar quente fica em cima, impedindo que haja essa expansão, essa mistura no ambiente. Aí quem tem problemas respiratórios sofre muito nessa época de inversão térmica em grandes cidades, em metrópoles, principalmente como São Paulo, tá? Então o ar frio fica embaixo e os poluentes não conseguem se espalhar no ambiente e acontece aí a inversão térmica. Outro assunto que nós estudamos foi sobre, antes do outro assunto tem aí os poluentes, perdão. Os poluentes aí, dióxido de carbono, CO2, SO2, dióxido de enxofre, NO2, dióxido de nitrogênio, CO, monóxido de carbono, PB, chumbo. Então esses são os poluentes que são jogados no meio em que vivemos, pelas indústrias, pelos carros, tá? Outro assunto foi o seguinte, foi sobre a chuva ácida. Nós estudamos sobre a chuva ácida. As chuvas ácidas têm algumas consequências, tá? Nos monumentos, a questão dos rios, poluição da água potável, dos peixes, tá? Pode acontecer de morrer. O que acontece na chuva ácida? O que acontece? O encontro das partículas de águas com os poluentes, eles se transformam em uma chuva ácida, tá certo? Eu irei colocar aí algumas fórmulas depois para vocês visualizarem. No livro de vocês tem, isso é só um resumo que eu estou fazendo para vocês, ok? Ciência ativa aí, vamos lá.
Consequências das chuvas ácidas, foi o que eu já tinha falado, tem aí a questão das mortes dos animais, de peixes, lagos, poluição de lagos, rios, oceanos, provocam sérios danos nas florestas, envenenam a água potável, contaminam o solo, destrói edifícios e monumentos. E a chuva ácida vem destruindo tudo isso aí, tá? Principalmente em lugares muito poluídos. Outro assunto que nós estudamos, vejamos aí, foi sobre o movimento na superfície da Terra. O movimento na superfície da Terra. Vejam que imagem linda vocês vão ver aí. Veja que imagem linda da criação divina de Deus. Vejamos a crosta terrestre. Está aqui a crosta terrestre. Perdão, aqui é a imagem do planeta Terra, tá? Que lindo o planeta Terra, aí como se tivesse dividido no meio. E aqui está a crosta terrestre, tem a crosta continental aqui e a crosta oceânica, tá? Nós vamos ver aí a diferença de nível, a questão do manto superior, o manto inferior, a zona de transição entre um e outro, o núcleo exterior e o núcleo interior e a zona de transição, quantos quilômetros tem aí de profundidade para dentro da Terra, tá? De onde estamos pisando para baixo. Ok? Vejamos aí nessa imagem, só para vocês terem uma ideia. No livro de vocês tem também esse conteúdo. Tá aí para vocês terem ideia. Na crosta continental é de 25 a 70 quilômetros de profundidade. Já na crosta oceânica, tem aqui o mar, quando chega na parte da crosta oceânica, ela tem de 6 a 12 quilômetros ainda de profundidade ainda de terra, para baixo, de rochas. Tá? O manto superior, para a zona de transição para o manto inferior, é 670 quilômetros. Já para chegar aqui no núcleo, é 2.900 quilômetros para baixo aqui, ó, da Terra. O núcleo externo e a zona de transição para o núcleo interno já chega a 5.120 quilômetros aproximadamente. E o núcleo interno está lá a 6.378 quilômetros de profundidade, ok? Isso aí tem no livro de vocês, vocês vão dar uma olhadinha lá e conseguir fazer os exercícios, ok? Um dos outros assuntos que nós estudamos foi sobre as placas tectônicas, ok? Aí está a imagem de algumas placas tectônicas, como a nossa placa que está localizada na placa Sul-América, no nosso país. Tem aí a placa da Antártida, a placa Escócia, a placa australiana, a placa indiana, a placa arábica, euroasiática, norte-americana, euroasiática aqui, placa australiana, Filipinas, tá? A placa do Caribe. Então, os países que vivem próximo ao encontro dessas placas é os países onde ocorre muito a questão de terremotos, a questão de tsunamis, a questão aí de também aparecimento de muitas montanhas, por questão desses encontros, dessas placas, dos movimentos da placa, nós vamos ver as classificações delas. Ok? Vejamos aí a questão também de terremotos, tsunamis e... Agora a classificação das placas. Perdão, vamos lá. Primeiro para a classificação das placas. Tem aí o movimento chamado de divergente. Dá uma olhadinha aqui, movimento divergente. É o movimento de afastamento entre as placas. O que é que acontece? Quando essas placas se afastam, as rochas sólidas, elas se abrem formando uma fenda. E aí o que acontece? O magma sobe, tá certo? E ele fica novamente, ele vira outras rochas ali. Tá certo? Esse movimento aí é chamado de movimento divergente. Existe outro movimento aí, que é chamado de movimento transformante. Ele faz esse movimento aqui, ó, transformante. É um movimento de deslizamento lateral entre as placas, tá? O que acontece? Pode acontecer enrugamento da Terra e a formação de algumas montanhas, ok? Existe também o movimento convergente. Nesse movimento convergente é o movimento de aproximação. Veja aí, ó. Uma placa vai se aproximar à outra. Uma vai descer, a outra vai subir. Quando a que sobe, vai formar enrugamento da Terra ali e formar montanhas. Aí vai ter o surgimento de montanhas nesses encontros dessas placas, ok? Outra
pergunta que tem no livro, na página, e tem falando sobre isso aí, esse assunto, na página 56 do livro, tem falando o seguinte: ocorrem terremotos no Brasil? Será que ocorrem terremotos no Brasil? Nós sabemos que sim, ocorrem alguns terremotos aqui no Brasil, mas não é numa intensidade tão grande. Por que não é numa intensidade tão grande? Porque nosso país está localizado quase no centro da placa sul-americana. Por isso que não ocorrem esses grandes terremotos como tem outros países que vivem próximo a encontro de placas tectônicas. Ok? A teoria da deriva continental, vocês apresentaram um trabalho sobre isso, ok? Eu vou fazer um resumo aqui, mas é um assunto dado e um assunto que vai ser cobrado e também tem no livro de vocês falando, tá? Alfred Wegener, eu não sei se a pronúncia é bem essa, tá? Porque eu não sou muito bem no inglês, mas eu vou ler aqui a pronúncia como eu sei, tá? Depois vocês me corrigem aí. Vamos lá, Alfred Wegener, ele nasceu em 1880 e morreu em 1990. Ele nasceu em Berlim, foi astrônomo, professor universitário de meteorologia e geofísica na Austrália. Expôs na sua obra A Origem dos Continentes e Oceano, a teoria da deriva continental. Morreu numa expedição à Groenlândia. E aí, porque ele disse que aquela teoria seria verdadeira? Ele teve algumas razões para isso, ok? Uma das razões foi a seguinte: razões morfológicas. O que é que aconteceu? Razões morfológicas, perdão. A coincidência do mapa. Ele pegou o mapa aqui da América do Sul e da África e juntou. O que aconteceu? A coincidência ali. Ele achou que uma das razões, rapaz, realmente o mundo era todos juntos ali. Outra razão que ele achou conveniente para a teoria dele foi a seguinte: a razão geológica. E o que aconteceu nessa razão aí? Ele encontrou pedaços de rochas, tá? Não fósseis. Existem rochas antigas que só existiam aqui na África e também tem aqui na América do Sul, só que eles estão separados pelo Oceano Atlântico. Então, como é que está pedaço de rochas que tem na África, tem aqui na América do Sul? Então, ele achou que provava a teoria dele, a deriva continental, ok? Outra razão seria a razão, agora sim, paleontológica. Então, a coincidência de fósseis. Os fósseis que ele encontrava aqui na África, ele encontrou os fósseis na América do Sul. Então, ele queria provar ali que aquela teoria dele era verdadeira. Ok? Então, aí, vocês vão estudar isso aí no livro de vocês, tem explicando passo a passo. Então, na realidade, ele morreu, mas não conseguiu provar o movimento da Terra. Mas essa teoria aí é bem validada no dia de hoje. Está lá no livro de vocês, na página 54 a 55, ok? Outros assuntos que nós estudamos sobre terremotos, tsunamis e vulcões, ok? Vejamos um resumo aí de cada um deles. Terremotos, pessoal. O terremoto conhecido também como abalos sísmicos. Tá? E terremotos normalmente são rápidos. São movimento das placas, tremores rápidos. Tá? Quando há uma interação maior das placas ali mais tempo, ocorre desastre muito grande. Tá certo? Então, são abalos sísmicos. Terremotos são abalos sísmicos. Tsunamis, também normalmente derivados dos terremotos. Veja aí, os maremotos, tsunamis ou maremotos, são fenômenos oceânicos conhecidos por suas características principais. Ondas gigantes. Essas ondas são geradas, na maioria das vezes, por terremotos que ocorrem abaixo do leito marinho. Então nós vimos lá, naquela primeira imagem, lá na crosta oceânica. Então ocorre ali, encontro das placas, os movimentos das placas, e ali geram terremotos, e isso pode gerar uma tsunami, tá certo? Isso tem lá explicado no livro de vocês também. Vulcões. Como é que os vulcões eles são formados ali? Os vulcões são mais uma das consequências da interação das placas tectônicas, o constante movimento do material magnético, ou seja, a pressão que há no magma ali, ele termina jogando ali pedaços de pedras, de rochas, fumaças, cinzas, gases, tá?
ali e o vulcão entra em atividade. Normalmente ocorrem vulcões aí em países que tem próximo a o encontro de placas tectônicas, tá certo? Vocês irão responder o exercício do livro da unidade 1 e 2, mas eu gostaria que vocês, primeiramente, fizessem da unidade 1. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o Word de vocês ou o PowerPoint, digita lá o cabeçalho, o nome da escola, o nome de vocês, o nome do professor, a matéria, a série de vocês. Tira a foto dos exercícios e anexa, ou no Word ou no PowerPoint, anexa as fotos e salva como em PDF e me envia, tá certo? Vocês têm uma semana para fazer essa atividade. Na próxima semana aí vocês vão fazer a da segunda unidade do livro. E aí iremos marcar aulas online para tirar algumas dúvidas dos assuntos que foi revisado e das atividades do livro, se vocês tiverem alguma dúvida. Foi bom estar com vocês. Ciência Ativa no ar aí. Deus possa abençoar cada um da Escola Bíblica Cristã e qualquer um desses alunos ou qualquer outra pessoa que estiver escutando esse vídeo. Deus abençoe a sua vida mais e mais.